meu aluno, fala minha aluna, professor Daniel Assis, em mais uma aula do nosso módulo de matemática básica. E hoje o tema da nossa aula será fatoração de polinômios. Primeiro exemplo de fatoração de polinômios que nós temos é o chamado fator comum em evidência. Basicamente, você vai colocar o fator comum externo a um parênteses. E nesse parênteses, ele será o resultado da divisão do polinômio pelo fator comum. Pelo fator comum. Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, o x, ele é fator comum tanto do A quanto do B. Ou seja, ele está multiplicando tanto o A quanto o B. Se eu coloco o x como fator comum em evidência, eu tenho o seguinte: a x dividido por x, isso aqui é A. É o resultado que eu irei colocar dentro do parênteses. Por outro lado, eu tenho um bx dividido por x, isso aqui vai ser igual a B, que é justamente o outro resultado, e eu levo o sinal em consideração. Professor, eu ainda não entendi. Calma. A expectativa da morte é pior do que a morte. Com um exemplo, vai ficar fácil. Vamos para a letra A. Vamos para a letra A. Eu tenho aqui, portanto, o seguinte: 12, x ao quadrado, y quadrado, mais 6xy. O que acontece? Eu preciso encontrar os termos que são comuns a todos os polinômios que nós temos na equação. Então, por exemplo, nós temos aqui o 12, ele pode ser fatorado como 6 vezes 2. X ao quadrado vezes y ao quadrado mais 6xy. Então, aqui você consegue observar que o 6 ele é fator comum dos dois. O x é fator comum e o x é fator comum e o y ele também é fator comum. Nesse caso, o que muda são os expoentes. Então, nesse caso dos números, você coloca um número como fator comum em evidência e a letra, professor, eu tenho expoentes diferentes. Quando eu tiver fatores comuns, que são letras, certo? E eu tenho uma diferença de expoentes entre eles, você vai pegar o expoente com o melhor. O x, né, a incógnita com o menor expoente. Então, nós temos aqui 6. Entre x ao quadrado e x elevado a 1, x elevado a 1 tem o menor expoente. E o y também é elevado a 1, porque entre y ao quadrado e y elevado a 1, y elevado a 1 tem o menor expoente. Então, nós temos aqui. Agora vem o parênteses. No parênteses, eu vou colocar o resultado da divisão do polinômio pelo fator comum. Então, você consegue observar o seguinte: o 6, ele simplifica com 6. O x, eu tenho uma divisão de potências de mesma base, então eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu tenho 2 vezes 2 menos 1, que vai dar x elevado a 1, e y ao quadrado menos 1, que vai dar y elevado a 1. Então, isso aqui vai dar 2xy.
Portanto, eu tenho 6xy dividido por 6xy. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, mais 1. Então, é nisso que consiste o fator comum em evidência. Então, eu tenho 6xy, 2xy mais 1. Então, aqui, só para ilustrar, nós temos o fator comum, ou os fatores comuns, né? Fatores comuns. E dentro do parênteses, nós temos o resultado da divisão. Resultado da divisão. E no caso da letra B, nós temos o seguinte. Letra B, nós temos 35x ao cubo vezes y elevado à quarta menos 15 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo vezes c quadrado. Então, nós temos aqui que o 35 ele pode ser escrito como 7 vezes 5, porque 7 vezes 5 dá 35, x ao cubo vezes y à quarta menos 15 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo vezes c ao quadrado. Então, aqui nós conseguimos observar aqui o 15, fazendo uma correção aqui, o 15 ele pode ser escrito como 5 vezes 3, vezes x ao quadrado. 5 vezes 3. Então, aqui nós temos o seguinte. O 5, ele é fator comum dos dois. O x também é fator comum. E o y também é fator comum. O c não é fator comum. Então, nesse caso, nós temos aqui que 5 vezes x vezes y. Só que observe que tem a diferença de expoentes. Se eu tenho uma diferença de expoentes, eu iria pegar o menor expoente. Então, entre x ao cubo e x ao quadrado, x ao quadrado. Entre y elevado à quarta e y ao cubo, vai ser o próprio y ao cubo. Então, esses são os meus fatores comuns. Então, nós temos 7 vezes 5 vezes x ao cubo vezes y elevado à quarta dividido por 5 vezes x ao quadrado vezes y elevado ao cubo. Então, nós temos 5 por 5. O 7 não simplifica com ninguém. Divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 3 menos 2 vai dar 1. E 4 menos 3 também vai dar 1. Então, eu tenho aqui 7xy menos. Eu tenho aqui 5 vezes 3 vezes x quadrado vezes y cubo vezes c quadrado dividido. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui numa casa de querer. Deixa eu ajustar isso aqui para ficar no padrão. Dividido por 5 vezes x ao quadrado vezes y ao cubo. Então, você consegue perceber que o 5 simplifica com 5, o x quadrado simplifica com o x quadrado e o y ao cubo simplifica com o y ao cubo. Nesse caso, professor, e o c não é fator comum, então você não vai colocar ele fora do parênteses, vai ficar dentro do parênteses mesmo. Então, isso aqui vai dar 3 vezes c ao quadrado. Então, o resultado disso aqui vai dar para mim, portanto, 5x ao quadrado vezes y ao cubo, que vai dar 7xy menos 3c quadrado.
Se você fizer a multiplicação, a distributiva, você vai perceber que vai dar o mesmo resultado. Professor, para que serve isso? Isso aqui é de fundamental importância para você simplificar as contas, as equações que você vai se deparar ao longo da sua preparação, certo? Agrupamento. Agrupamento, basicamente, seria a utilização, vou nem copiar, vou só falar mesmo. Seria a utilização de duas ou mais vezes do fator comum em evidência. Como assim? Observe o seguinte: quando eu faço, no primeiro momento, o fator comum em evidência, eu encontro x vezes a mais b. E observe no segundo momento, o y também é fator comum em evidência. Então, nesse caso, o y aqui vai ficar y vezes a mais b. Só que observe o que acontece. Eu tenho aqui, portanto, que a mais b acaba também virando fator comum dos dois. Então, se A mais B vira fator comum, eu posso colocar o A mais B como fator comum em evidência. Ou seja, x vezes A mais B dividido por A mais B vai dar para mim o próprio x, que é o que está escrito dentro desse parênteses. Então, y vezes A mais B sobre A mais B vai dar o próprio y, que é o que está escrito aqui. Então, nesse caso, você observa que o agrupamento nada mais é do que a utilização, né, de duas ou mais vezes do fator comum em evidência. Sem muito mistério, sem enfeitar o pavão. Como é que eu faço isso, professor? Observe o seguinte. Eu tenho aqui 4x² mais 8x. Então, eu posso colocar o 4x como fator comum aqui. Então, ficaria x mais 2. Mais. Eu tenho 6 e eu tenho y. E eu tenho isso aqui como 6y. Certo? Então, 6xy dividido por 6y vai dar x. Mais 12y dividido por 6y vai dar 2. Então, eu coloco o x mais 2 em evidência novamente. E eu tenho os fatores de fora aqui como o meu resultado. Então, eu tenho aqui 4x mais 6y. Então, é isso que consiste o agrupamento. Você percebe que não tem mistério. É muito fácil, é muito tranquilo. Trinômio quadrado perfeito. Então, nós temos aqui, nós já vimos isso. Nós vimos que A mais B ao quadrado, isso aqui vai dar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu só quero mostrar para você, ao mesmo tempo em que isso é isso, pelo princípio da igualdade, isso aqui também é igual a isso aqui. Então, eu tenho que A2 ao quadrado mais 2AB mais B quadrado também pode ser escrito como A mais B ao quadrado. Eu peço que você se atente ao sinal que está expresso aqui. Ele se repete aqui. Então, nós temos aqui A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui pode ser escrito como A menos B ao quadrado. Nós vimos isso nas aulas de produtos notáveis. E isso aqui é só um método de simplificação. Como assim, professor? Se eu tenho mais ou menos, isso aqui pode ser escrito como A mais
menos b quadrado. Ou seja, se for mais, vai repetir o mais, e se for menos, vai repetir o menos. Professor, me dá um exemplo. Observe aqui, ó, x quadrado menos 6x mais 9. Então, isso aqui, você percebe, x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 mais 3 ao quadrado. Geralmente você só observa esse termo e esse, porque fica mais fácil de visualizar. Então isso aqui vai ser igual ao quê? Quadrado do primeiro, x menos x menos 3 ao quadrado. Ou seja, quadrado do primeiro, x quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 6x, mais o quadrado do segundo, que é 9. Então, isso aqui pode ser escrito dessa maneira. Trinômio do segundo grau. O que é que acontece? Toda função do segundo grau, ela pode ser escrita dessa maneira. ax quadrado mais bx mais c. Então, aqui nós temos o a, que ele vai definir a concavidade da parábola. E aqui eu tenho o x e esse x' e x duas linhas. Quem são esses caras? Esses caras, eles são as raízes da minha equação. Então eu tenho aqui que esses caras, eles serão, por sua vez, as raízes da equação. Professor, como assim? Observe. Eu tenho esse polinômio do segundo grau, que ele está nesse formato, x quadrado menos 10x mais 9. Certo. Vamos utilizar a soma e produto para poder encontrar as raízes da nossa equação. Eu vou pensar em dois números cujo produto deles dá 9 e que a soma deles vai dar o oposto de b, ou seja, mais 10. Então eu consigo imaginar, por exemplo, x' como 9 e x duas linhas como 1. Ou seja, 9 vezes 1 vai dar 9 e 9 mais 1 vai dar 10. Ou seja, essas são as raízes do meu polinômio. Nesse caso, você observa na formatação do próprio polinômio, e aqui nós temos a igual a 1, porque a é a variável que está na frente do x ao quadrado. Nós temos o b, que vai estar na frente da variável x, que é menos 10, e o c, que vai ser 9. Então, eu consigo escrever essa função nesse formato. F de x é igual a A vezes x menos x' vezes x menos x duas linhas. Ou seja, quem é meu A? Meu A é 1, certo? Meu A é 1. Então, eu tenho 1 vezes x menos. Eu tenho aqui a primeira raiz, que é 9, x menos 9, vezes x menos 1, que é a minha segunda raiz. Então, nesse caso, nós temos aqui que f de x é igual a x ao x menos 9, né? X menos 9 vezes x menos. Então, nós podemos escrever este polinômio dessa forma. Certo? Então,
nós iremos finalizar a nossa aula por aqui. Nós iremos dar continuidade aos casos de fatoração, certo? Exatos policiais, matemática de forma sequencial e eficiente. Um grande abraço.